Oi, essa é a aula que a gente vai falar da estética. Adivinha onde? Na sala de aula. A gente vai ter que pensar um pouquinho como tudo que nós aprendemos sobre o que é estética na educação, e agora a gente vai ver então estética na sala de aula. Como há pouco tempo a educação infantil não era vista como uma etapa fundamental da educação básica, só foi ser reconhecida a partir da LDB de 1996. Mas calma, eu não vou falar de lei nessa aula, não. Vai ter aula no módulo que vem, vai falar só de leis, e você vai precisar pegar o seu caderninho para anotar, tá bom? Como a educação infantil no nosso país ela é recente, né? Então a gente precisa levar em consideração as influências que nós tivemos ao longo do tempo. Eu vou trazer por base a minha história, né? Por exemplo, nessa foto. Nessa foto, eu estava fazendo o ensino médio junto com os meus colegas que faziam formação de professores. Mas o detalhe dessa foto, É que o tempo foi generoso, mas enfim. Não é esse detalhe é a parte. nessa foto, o que eu quero observar com vocês é aquele muralzinho lá no fundo. Tá conseguindo ver? Esse mural lá no fundo já era um mural de datas comemorativas. O que eu quero dizer com vocês? Não dá para desconsiderar todo o nosso contexto, não dá para desconsiderar toda a nossa história, nossa experiência com a educação. Quais são as minhas experiências estéticas e o que influenciou para que eu me tornasse, então, uma professora de chão de escola que faz determinada prática? O que me constitui através dessas experiências? Essa experiência do ensino médio e tantas outras experiências, quando eu fui atuando desde muito nova dentro da educação infantil, foi trazendo influências para mim. Então, eu só olhava esses murais e achava que isso era correto. O que aconteceu? Quando eu fui pegar minha primeira turma, quando eu tinha 15 anos, eu entro numa sala e aplico aquilo, tudo que eu tinha vivenciado, mais o que eu já tinha começado a vivenciar na formação de professores. E o que eu fiz? Eu reproduzi padrões, porque era ali que tinha sido me ensinado que fazer educação era daquela forma. Fazer educação infantil é estimular as crianças, as linguagens, nem se falava muito em linguagens, se falava de conteúdo, disciplina, através dos cartazes. Falava assim, a sala tem que ser muito colorida, porque isso é lúdico, isso é importante para estimular as crianças. E eu falei, então tá bom, vamos fazer painéis, vamos fazer estímulos visuais para as crianças. Havia um desconhecimento, um pouco estudo ainda perante a educação infantil, porque a gente está falando do ano 2000. Então, nós tínhamos aqui um contexto educacional em que nós vimos de uma ditadura, nós vimos de uma época que era muito Disney, né? Muito consumismo, muito colorido. As escolas privadas queriam, contudo, trazer muito colorido para a sala, como se fosse um buffet de festa infantil. E a gente, na época, achava que isso era interessante. O problema não era a gente ter achado o que isso é interessante. O problema é agora, com todas as pesquisas que nós temos, é continuar permanecendo nessa mesma prática. Então, deixa eu continuar a história. Tá vendo esse mural? Esse mural fui eu que fiz na minha primeira turma. Quando a gente olha para esse mural, o que a gente percebe, por exemplo, de singularidades daquele grupo? O que a gente percebe de pesquisas daquelas crianças? Aquele mural, essa sala, ela conta o quê sobre a história das crianças? Ela não conta nada. Eu, olhando para ele, eu não percebo o que está ali, qual é a essência, qual o documento, quem é Maria, quem é João, o que me faz lembrar daquela turma? Absolutamente nada. Era um mural feito por mim, com desenhos estereotipados. E Dani, se a gente vê as folhinhas penduradas, a gente ainda percebe que era uma educação voltada para a alfabetização. Então, quando a gente olha para os nossos registros fotográficos, né, a gente percebe que isso nos constituiu como professores e também me constituiu como professora. Eu queria que você olhasse os seus registros e perceba quais são as singularidades que você vê nessas fotos, né? O que te lembra aquele projeto? Ou todo ano você vive o mesmo projeto? Projeto de identidade, projeto de festa Dia das Mães, festa junina, Dia dos Pais, Halloween, enfim, final de ano, né? Festa de final de ano. E a educação infantil se pautou em datas comemorativas. Consequentemente, a nossa sala era decorada através de datas comemorativas. Não se importava necessariamente o que tinha de aprendizado naquele mural.
Quantas vezes eu e você fizemos murais em EVA de datas comemorativas para colocar no painel? Além do EVA, eu amava o papel camurça. E olha que eu já falei para vocês, né? Eu tinha bastante, e tenho bastante habilidades manuais. Então eu curtia muito, eu achava que ser professora era isso mesmo. E assim eu fui me constituindo como professora. Só e com o tempo e com os estudos, eu percebi coisas muito importantes precisavam ser mudadas. E a gente já falou aqui lá nas primeiras aulas sobre a estética, sobre a importância da estética na educação através das experiências, para que a aprendizagem das crianças seja mais significativa e as experiências mais estéticas. Mas como nessa aula a gente vai ficar. O primeiro assunto que a gente vai falar é a decoração. Então vamos botar aqui na nossa pesquisa. Decoração de sala de aula da educação infantil. Vamos ver o que o Google mostra para gente? Vamos nas imagens, tá? Vamos olhar aqui as imagens. O Google, ele sempre coloca as páginas mais procuradas e mais visitadas ou as anunciadas pelo Google, né? Então, a gente percebe aqui muitas decorações. E temos aqui algo super incomum, que são as cores, o excesso de cor. Mas será que dentro da educação infantil a gente usa só a decoração? Vamos entender qual é o conceito de decoração e fazer um paralelo com a ambientação? Decoração é a arte de decorar, de ornamentar, de embelezar e de tornar um ambiente mais agradável e belo. Nós decoramos a nossa sala, decoramos o escritório, decoramos nos nossos ambientes, né, na nossa casa, para que se torne um ambiente agradável e belo. Por exemplo, eu vim aqui para vocês hoje, eu preparei meu cenário, eu botei uma roupa, botei uma maquiagem, arrumei o cabelo, eu fiz uma certa decoração em mim, né? Eu me organizei, eu me ornamentei, me embelezei para estar aqui perante você. Sabe que esse ambiente aqui está ambientado? Para isso, a gente vai ver também o conceito de ambientação. O que é a ambientação? Precede do latim, que significa ao que cerca ou envolve. Aquilo que nos cerca, nos envolve, nos amarra. Está começando a fazer sentido? Decoração é o que embeleza, é o que ornamenta, organiza, né? Mas a ambientação é aquilo que cerca e o que envolve. Vamos ver esses conceitos agora dentro da educação de infância? Torneira, ela fala para gente, quando ela se refere aos espaços escolares ou à nossa sala, né, de aula, né? A princípio, a gente vai deixar como sala de aula. O que ela fala sobre isso? Que esses locais são caracterizados por objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário, e pela decoração. Então, vamos lá. Pelos objetos, pelos materiais, pelos mobiliários e pela decoração. Temos 4 coisas aqui, tá? Por sua vez, os ambientes correspondem ao conjunto desses espaços e das relações que se estabelecem nesse espaço. A ambientação está dentro da decoração. E como é que a gente traz isso em equilíbrio para que a gente faça que as aprendizagens das crianças se efetivem? E também, como nós vamos estar nesse ambiente, o que vai revelar sobre minhas concepções? Por exemplo, o que eu vou ver quando eu entro na sua sala? Que tipo de concepção eu vou ler quando eu entro na sua sala? O espaço, ele nunca é neutro. Ele sempre vai revelar quais são as nossas concepções de educação, de infância, de criança. Também vai revelar quais são as concepções e o currículo daquela instituição através daqueles espaços, de maneira interna ou de maneira externa. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, só um pouquinho, a gente pensar sobre as pinturas rupestres, a gente vai ver que quando eles desenhavam na caverna, eles não tinham só o intuito de decorar, eles tinham o intuito de informar, eles tinham o intuito de quantificar, estavam decorando, eles estavam ambientando. Quando eu trago para vocês o exemplo das pinturas rupestres, o que ela está falando das pinturas rupestres e o que isso tem a ver com a minha sala de aula? Eu estou fazendo você fazer essa sinapse, né? Fazer essa correlação com o conteúdo da tua sala. Isso que você está vivendo aqui dentro desse curso são experiências estéticas. Vamos pensar sobre essa sala de aula que eu coloquei aqui para vocês. Essa que eu estou mostrando, ela está decorada ou ela está ambientada? Ah, Raquel, mas tem coisas das crianças. Ah, Raquel, mas olha só, tá tão bonitinho, é aquela cor, é o material que ela tem. Ninguém proporciona coisas diferentes para ela.
Eu realmente não sei o que está por trás dessa foto, né? Mas eu trago exemplos para a gente fazer essa reflexão, para que a gente possa comparar com a nossa própria prática. Eu não estou dizendo que, ó, tira tudo e não deixa nada. Mas quais são as estratégias que a gente vai fazer para que essa sala saia da decoração e venha para a ambientação? O que, por exemplo, nessa sala eu poderia tirar que está em excesso? Como eu poderia fazer com que as crianças participassem mais dessa sala, onde essa sala se tornasse pertencente a essas crianças? Quando eu olho para essa sala, logo me vem na mente o conceito de sala de aula. E aqui eu quero trazer para vocês o conceito de sala de aula e sala referência. Para a gente continuar a nossa reflexão sobre a estética na sala de aula. Você que atua na educação infantil, você usa sala de aula ou sala referência? Você, professora, quando você vai se referir ao lugar em que as crianças ficam com você durante a tarde, durante o dia inteiro, você chama de sala de aula, você chama de sala referência? Né? O que é sociedade? Qual é a definição de aula? Para gente. No Google mesmo, o dicionário que tem no Google vem de lecionar, ensinar alguém, instruir, preparar através de lições e estudar. A gente começa a ter luz, a repensar, né? Não é à toa que a nossa lâmpada está aqui para a gente repensar a lógica de aula na educação infantil. Lecionar, ensinar alguém, instruir, preparar através de lições e estudar. A gente fez isso durante muitos anos. Nós preparávamos folhinhas de mimeógrafo. Eu estou ficando velha. A gente preparava folhinhas de mimeógrafo, eu rodava e nossos cadernos de planejamento, os nossos semanários, com a ideia de que a gente tinha que ensinar para as crianças a letra A. Nós tínhamos que ensinar a cor amarela, a cor azul. Nós tínhamos que ensinar em cima e embaixo. Na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, ela não é dividida por conteúdo. Ela é dividida por campos de experiência. Quando ela é dividida por campos de experiência, ela não valoriza mais a atividade. A gente sai da lógica da atividade e vai para a lógica da experiência. Gente, e estética não é experiência através dos sentidos? Então, tem tudo a ver educação infantil e educação estética. Por quê? A gente vai sair da lógica de ensinar, né, lecionar com lições para proporcionar ambientes de experiência para que as crianças consigam chegar aos objetivos de aprendizagem ali determinadas pela BNCC. Faz sentido para você? Então já sei, Raquel, na educação infantil é só ensinar através do lúdico. Calma, calma, gente. Não é bem assim, né? Primeiro, que a palavra lúdico, mais uma vez, ela foi colocada de maneira errada, transformando os jogos e recursos pedagógicos para ensinar determinado conteúdo. Cores, estação do ano, número, nome de animais. Vamos então usar um quebra-cabeça para construir os animais, né? Meio de comunicação, e aí, por assim vai, né? A grande pergunta que talvez você se faça é: como as crianças da educação infantil aprendem? É pela instrução? É pela memorização? Ou é pela experiência? Marque uma dessas três alternativas. Acertou se você disse a experiência, né? É necessário entender como nós proporcionamos essas experiências. Por quê? Nós queremos proporcionar experiência para que a criança ela faça reflexão e ela crie experiências estéticas. São experiências significativas que vão ativar a aprendizagem dela. Lembra que Werbeck disse que era um fio condutor para a aprendizagem? Se eu sou professora de educação infantil e eu entendo que eu preciso ensiná-la sobre tudo nesse mundo, eu vou para a lógica das aulas. Mas se eu entendo que eu posso mediar esse conhecimento dela, aí eu vou para a lógica das experiências. Então, eu saio da sala de aula e vou para a sala referência, que é a sala onde a criança vai se ambientar com aquele espaço. 200 dias letivos, 4, 5, 6, 7, 8, 12 horas por dia. Dentro da sala referência, nós temos 5 dimensões para prestar muita atenção de como a gente decora ou ambienta esse espaço. A primeira dimensão é a dimensão
física, do espaço físico, as paredes, a porta. Então, é a partir da arquitetura da nossa sala. A segunda é a dimensão relacional, que tem a ver com as relações. Como é que está organizada a minha decoração, a minha ambientação, os meus espaços, para que a minha sala esteja organizada de forma estética para proporcionar as relações. A terceira dimensão é a dimensão temporal, que tem a ver mais com a rotina escolar. A hora da entrada, a hora da saída, a hora do sono, a hora do almoço, tem a ver com o tempo. O quarto é a dimensão funcional. Como é que está organizado de uma maneira que funcione? Em que sentido? Esse copo, essa estante, essa mesa, ela está na altura ideal das crianças? Aquilo está funcionando? Ela é funcional para aquela faixa etária, para o seu grupo? E quinta, nós temos a dimensão estética, que é a dimensão das experiências significativas de aprendizagem. Percebeu que a gente foi correlacionando o espaço estético da nossa sala de aula com a decoração, com a ambientação, com a diferença de sala de aula com sala de referência, e a gente foi aí, então, entrelaçando o conhecimento desse curso, que é a estética na educação infantil. O espaço não é neutro. Nosso ambiente escolar não é neutro. A nossa sala de referência não é neutro. As nossas concepções não são neutras. O espaço, o local, a nossa sala, revela, fala, comunica. Os objetos, a mobília, os materiais, a decoração, os detalhes contidos em cada canto da sua sala de referência, mesmo sem a presença física das crianças e do adulto. Elas revelam a intencionalidade do professor. Então, ser professor de educação infantil é só decorar a sala, gente. É só fazer folhinha, é só brincar, é só dar massinha, é copiar e colar planos de aulas da internet, é fazer o que você fez o ano passado, nesse ano, que você vai fazer ano que vem. Não. Ser professor de educação infantil é complexo. E aí que tá a beleza. Quanto mais você dominar essa complexidade, mais você vai se empoderar da sua profissão. Quando você se empodera e enriquece o seu discurso, e não o discurso que eu estou falando só da boca para fora, não, você realmente sente o discurso, né? Você se empodera desses conhecimentos, você vai estar tão poderoso que você não deixa nada nem ninguém te desvalorizar como profissional. Então, chegando o gestor, chegando uma mãe de aluno, chegando qualquer colega, dizendo que você deve ou não fazer tal atividade, por exemplo, que você deve carimbar as mãos para o Dia das Mães. Né? Se esse professor ou essa gestão chega e você sabe da importância das experiências para as crianças e você sabe o poder da educação estética, você vai argumentar. Você vai ter embasamento para argumentar. Esse curso ele vai te ajudar isso, a ter esse embasamento. Como eu vou ainda mais ampliar e apurar o olhar para minúcias do dia a dia, do cotidiano da escola. Vamos fazer o seguinte? A próxima aula tem uma prática para você começar a desenvolver o seu olhar estético. Assiste a aula, faz a prática, reflete e já começa a colocar em prática. Aqui a gente tem o diário de reflexão, que vai ser um diário mesmo, para você anotar e escrever as suas ideias. Não só de conteúdos acadêmicos, mas os seus insights, as suas formas de ver o mundo, até para você pensar no que você necessariamente precisa pesquisar ou não sobre cada detalhe. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você, só para você ficar pensando um pouquinho antes de ir para a próxima aula, tá? Quais os sentidos te despertam quando você entra na sua sala? Quando você olha para as paredes da sua sala, o que habitam essas paredes? Quais os materiais dão oportunidade para as crianças viverem experiências estéticas? Como você vai começar a implementar e planejar, tendo esse conhecimento agora que a estética é a aprendizagem através dos sentidos? Como você vai planejar a partir de agora, usando então a ferramenta poderosa da estética? Te vejo nas próximas aulas. Até lá!